Antigamente, para as patologias ditas complexas, como a maioria das doenças crônicas, e para as que envolvem distúrbios comportamentais, como os transtornos mentais, as hipóteses deterministas mais simples vêm se mostrando insuficientes. Gradativamente, a partir dos anos 2000, começou a se construir a percepção de que os processos de saúde e doença não podem ser adequadamente descritos com base em modelos lineares, fundamentados em uma causalidade unidirecional e na lógica da previsibilidade. Nesse contexto, diversas pesquisas dedicaram-se a buscar o gene responsável pelo surgimento da esquizofrenia, do autismo e de outros transtornos mentais. No entanto, tal resultado, que equivaleria a finalmente revelar a fundamentação biológica dos transtornos, não foi alcançada. Assim, a epigenética veio como uma tentativa de aprimorar o conhecimento das expressões genéticas dos indivíduos, unindo as causas ambientais e genéticas para a expressão do fenótipo. Mas o que seria epigenética? A epigenética são mudanças na cromatina e no DNA, que são hereditárias, mas não envolvem alterações nas sequências de bases do DNA. Já os transtornos mentais, por muitos anos, foram associados unicamente a fatores genéticos, sendo ignorado completamente a influência do meio nas expressões desses genes. Com isso, o predomínio de modelo biológico de explicação dos transtornos mentais tenderia a influenciar significativamente as possibilidades terapêuticas ofertadas na atenção à saúde mental, privilegiando intervenções medicamentosas e objetivas e esvaziando as demais possibilidades de cuidado. Com base nisso, teria a epigenética influência nas expressões dos transtornos mentais? A partir desse questionamento, vamos analisar três pesquisas. A primeira, o cuidado materno dos camundongos. Os cuidados maternos na primeira semana de vida, no caso, amamentar, lamber e carregar os filhotes, produziam alterações na metilação do DNA no hipocampo dos descendentes. Com isso, os camundongos foram separados em dois grupos: o grupo onde a mãe tinha cuidados com a prole e o grupo onde a mãe não tinha cuidado. No grupo da mãe cuidadosa, foi observada a metilação, que promovia uma resposta mais eficaz ao estresse no camundongo, o que não foi percebido no grupo da mãe não cuidadosa. No entanto, quando colocaram os ratos da não cuidadosa junto com a cuidadosa, transformações biológicas foram notadas, os quais passaram a ter metilação. O segundo exemplo, a associação entre desnutrição e a vulnerabilidade à esquizofrenia. O estudo foi realizado com sobreviventes da Dutch Hunger Winter, que ocorreu em 1944 a 1945, que foram expostos à privação de alimentos no período pré-natal. Revelou o risco aumentado para a esquizofrenia. Ocorrida no final da Segunda Guerra Mundial, devido ao corte no suprimento de alimentos pelos nazistas, a exposição de mais de 4 milhões de holandeses à fome teve graves consequências. Estima-se que milhares morreram devido à desnutrição e que outros milhares sofreram efeitos posteriormente. Entre os efeitos indicados, alterações específicas no gene IGF-2, que fornece instruções para a produção de uma proteína essencial no desenvolvimento pré-natal, foram associados à esquizofrenia e interpretados como um exemplo de mecanismo epigenético. O terceiro exemplo é a análise comparativa do tecido cerebral humano. A pesquisa analisou o tecido cerebral humano utilizando o material do Quebec Suicide Brain Bank e comparou três grupos: os indivíduos que cometeram suicídio e tiveram histórico de abuso na infância, os indivíduos que cometeram suicídio sem histórico de abuso e o grupo onde os indivíduos morreram por qualquer causa de morte sem ser o suicídio. Os resultados apontaram alterações genéticas no hipocampo dos sujeitos do primeiro grupo, consistentes com achados das pesquisas com roedores, indicando que o fator ambiental seria o responsável por essa variação. Então, sim, os transtornos mentais podem ter como causa a epigenética, uma vez que a interação ocorre de forma que não garante o surgimento da doença, mas resulta em variações probabilísticas e individualizadas para a formação dessa patologia. Dessa forma, o modelo epigenético oferece uma explicação geral para a construção gradativa da vulnerabilidade, que tem início
com a exposição a fatores ambientais prejudiciais, em períodos precoces do desenvolvimento. Passa pela modificação da expressão genética em função dessa exposição, e chega a alterações na fisiologia celular e no funcionamento do organismo que confere risco aumentado para a formação das doenças. Nesse contexto, os transtornos mentais, definidos como transtornos do neurodesenvolvimento, são entendidos como o estágio final de uma série de processos anormais de desenvolvimento do cérebro, que tem início anos antes do estabelecimento da patologia propriamente dita. A perspectiva do neurodesenvolvimento parece ser fértil, por considerar a continuidade dos fenômenos patológicos mentais, buscando os meios de conexão entre acontecimentos experimentados na infância e adolescência com a patologia adulta. Essa mudança no conhecimento biológico, mais especificamente na neurociência e psiquiatria, pode gerar consequências importantes para as definições de doença, para os limites que discriminam características psicopatológicas herdadas ou adquiridas e para a construção de formas inovadoras de diagnosticar, tratar e prevenir os transtornos mentais. Por outro lado, entendemos que a compreensão menos determinista da herança biológica pode promover leituras dos fenômenos mentais mais abertas às múltiplas possibilidades de experiência inerentes à experiência humana, portanto, mais sensíveis à individualidade e à singularidade. No campo da saúde mental, tal perspectiva pode representar um entendimento menos rígido das fragilidades, impossibilidades e diferença dos indivíduos, privilegiando o investimento no cuidado e desestimulando práticas estigmatizadoras. O esclarecimento da etiologia dos transtornos mentais seria, idealmente, uma etapa fundamental para a elaboração de práticas diagnósticas, terapêuticas e preventivas mais eficazes. Assim, a epigenética pode, além de compreender os transtornos mentais, ajudar no diagnóstico e no tratamento desses transtornos.